Mesma introdução. Boa tarde, ouvintes e telespectadores da TV Piancó Web. Tivemos um problema aqui. Tivemos um probleminha de som. E hoje vamos fazer o programa Mexendo na Ferida só pelo Facebook. Depois nós tornaremos, está sendo gravado e nós iremos colocar na programação da TV Piancó Web. Então pedimos encarecidamente desculpas e vou passar a palavra, para não perder tempo, até porque o Rúbia vai viajar, passar a palavra para a doutora Rúbia Micheline Moreira Cavalcante, professora da Universidade lá do Ceará, né? Universidade Regional do Cariri. Regional do Cariri, a esposa do nosso Antônio Vicente Estevão Leite. Antônio, suas palavras iniciais, então vai ajeitar a câmera aqui. Maravilha. Então, boa tarde a todos. Queria cumprimentar aqui o padre, o nosso querido Júnior, a quem tem um zelo imenso por essa figura, né? E dizer da gratidão que tenho aos dois, né? Especialmente quando eu pego na minha primeira edição do livro, A Coluna Prestes em Piancó, a quem devo toda a empreitada, toda a história começou com esses dois, né? Que tiveram essa iniciativa de transformar minha dissertação na primeira edição do livro A Coluna Prestes em Piancó. E essa figura foi assim chave, né, para que isso acontecesse. O livro, que por sinal já está em sua terceira edição. É isso. Pronto, agora Edivaldo Leite de Caldas Júnior, suas palavras iniciais. Então, boa tarde a todos, cumprimentar os internautas que nos acompanham aqui pela TV Piancó Web, Pádua Leite, diretor desse órgão de comunicação aqui da nossa cidade, a professora doutora Rúbia Micheline, que nos honra muito aqui com a sua presença. É sempre uma alegria poder receber Rúbia aqui em Piancó. Ela que tem também um carinho muito grande, um zelo muito especial pela nossa história e que fez da sua dissertação de mestrado um gesto de amor a Piancó, né, ao escrever sobre este episódio, né, da passagem da Coluna Prestes em nossa cidade, 9 de fevereiro de 1926, com enfoque especial para o caso do Padre Aristides. Depois o Rubem pode até contar para a gente aqui, né, fazer vamos dizer assim, uma pequena síntese do que significa essa dissertação de mestrado e por que o seu objeto de estudo foi o caso Padre Aristides. Então, estamos aí, Padre, à sua disposição e à disposição dos internautas para a gente fazer esse diálogo, né, sobre esse fato histórico importantíssimo aqui para a nossa cidade, para o Brasil também, porque vamos dizer assim, para o mundo, né? Porque depois que um fato vira história não nos pertence mais, né? Ele passa a ser como se fosse um patrimônio, não só da comunidade onde aquele fato aconteceu, mas da própria humanidade, né? Entra nos registros da história humana. Então, é muito especial esse momento poder estar aqui para conversar com vocês, com o Rúbia, com o Pádua e com os internautas sobre esse episódio. Bem, sofrido, é assim mesmo, é ao vivo, a gente tem que sofrer. Eu vou ler aqui um trecho, páginas 182 e 183 do livro A Coluna Prestes na Paraíba. E esse livro é de Padre Manuel Otaviano e foi escrito em 1951, se não me engano. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Ele foi lançado em 55. 55, né? Pronto. Eu tenho inclusive a edição primeira dele aqui, né, que se chamava Os Mártires de Piancó. Esse aqui pertenceu a dona Joana Ferreira da
Cruz. Dona Joanita. Mostra ali para a câmera. Filho do padre Aristides Ferreira da Cruz. Dá mais uma leitura aqui. O que disse o padre Otaviano? No acesso da peleja, vou ler do começo aqui. Não é exagero em asseverar que ele lutou só valência dos poucos recursos de que dispunha. Eu estou pegando o meio do texto, eu vou chegar onde interessa. No caso da peleja, falece assassinado em Recife o intrépido presidente, João Pessoa. Cresceu a confusão política em todo o estado, atingindo também o país em geral, por ser ele companheiro de chapa de Dr. Getúlio Vargas, instruído pela oposição, que se levantara contra o Dr. Washington Luiz. E mesmo depois rebentou a revolução em todo o território nacional, derribando o governo central. A política daí por diante, para voltando a Piancó, foi espada bigúmia, manejada por um só homem. Piancó, porém, ficou onde estava e não saiu mais de seu caminho. Aguardou os acontecimentos, firmando-se mais tarde no poder. Não se falou mais em elementos do padre Aristides, com o domínio de seus inimigos. Este nenhum interesse tinham em cultuar a memória do valoroso sacerdote. Pelo contrário, sentiu-se bem, vendo-a apagada. O barreiro sinistro, onde ele foi sacrificado e jogado dentro de seus denodados companheiros, por trás dos muros de casas velhas, continuou tempo adentro, coberto de matos e esterqueiras, e assim permaneceu por alguns anos. Então, Júnior Robert, esse esquecimento da história de Padre Aristides não é de hoje, não. Esse livro, como disse Júnior, foi escrito em 1955, uma queda de Padre Aristides aqui, e retornou o domínio dos Leite, da família Leite aqui, e ele não tinha nenhum interesse em tornar Padre Aristides, né, como um herói, como um mártir, tem interesse em afundar a história. E isso vem acontecendo há anos. Aqui, 9 de fevereiro, não se faz nada. Aliás, depende assim do prefeito. Na época de Salles, ainda, Júnior era chefe de gabinete, ainda se fez alguma coisa. Aí passando e passando, não se faz nada. E o que eu quero questionar de vocês é a questão do turismo histórico. Aqui vocês estão vendo vários livros, né? Tem mais de 30 livros da coluna. Todos eles falam do episódio da coluna Prestes de Piancó. Então aqui, na minha modesta opinião, deveria ter um museu sobre Padre Aristides, sobre a passagem da coluna Prestes. Eu estou escrevendo até um livro, Padre Aristides é mais um romance, né? E eu fui atrás dos 13 cidadãos que morreram com Padre Aristides, né? 12. E eu só encontrei 3 túmulos. O de Padre Aristides, da prefeito da época, né? Do prefeito, inclusive eu fui afirmar que deu problema. Ao lado do túmulo do Padre Aristides. Eu vi. Bem próximo, né? Só que não tem a data de nascimento. Eu estou concluindo um livro, preciso da data de nascimento dele para colocar a idade de cada um na época. Mas é a maior dificuldade do mundo. Já andei o cemitério todinho procurando essas covas. Mas eu acho que deveria ser um trabalho de interesse nacional, história do Brasil, interesse da Paraíba e principalmente de Piancó. Então eu passo aí para a Rubia para ela fazer logo suas considerações. Então, Pádua, você abre uma chave de leitura, de discussão, de análise. Encosta mais um pouquinho. Uma chave de leitura e de análise sobre a coluna Prestes muito importante. Nós historiadores, né, e aí você falando, a tua fala cabe no que nós chamamos de memória de esquecimento. Memória e esquecimento. Inclusive tem um autor que é muito lido na academia, o Polak, né, que ele tem um texto
memória e esquecimento, que cai muito bem na tua fala, né? Afinal de contas, Piancó é esse espaço de memória, né? Um evento do porte que teve esse embate da coluna Prestes nesse espaço de memória torna a região, a cidade, esse lugar como referência, né? E quando você me convidava para estar aqui com você e com o Júnior e seus ouvintes, para falar sobre a coluna Prestes, me veio à mente exatamente essa proposta, essa chave de leitura, de pensar por que um evento tão importante ele ainda não conseguiu, Paula, se territorializar. O que é que a gente chama de territorializar, de territorialidades? É exatamente essa educação, no sentido de voltar o tema para o povo, de fazer o tema se tornar território, ambiente conhecido pela população, né? Ou seja, que a população ela se torne um só corpo desse evento. E de que forma que isso é feito, né? Isso é feito a partir de um processo que envolve educação, a base da educação. E o que isso desencadeia o que nós chamamos de territorialidades, porque somente com essa territorialidade muito bem firmada no piancoense, né, nessa criança que vai desenvolver a partir da história local, do ensino de história local, essas potencialidades a partir desse evento, é que ela vai conseguir promover e desenvolver esse conhecimento e o que nós estamos falando aqui de territorialidade, ou seja, essa aproximação com esse evento. E aí, retomando o ponto de partida da minha fala, em seguida passo para o amigo Júnior, como eu nunca compreendi e não consigo compreender porque um evento de tamanha grandeza, não no sentido somente na perspectiva local, mas numa perspectiva nacional e internacional, conforme eu vinha aqui, a gente vinha conversando aqui, né, da presença de pesquisadores londrinos, né, ingleses aqui na cidade, para estudar o episódio, e vem aquela pergunta: não existe investimento para um simples espaço de referência? Então, eu queria muito pautar minha fala aqui, não quero atingir a A, B, não quero apenas fazer proposições, né? Instigar certos elementos que eu acho que ficam muito assim, não são claros para quem assume uma secretaria de educação, porque o que seria assim, significativo nesse momento? Que o visitante ele tivesse pelo menos um centro de referência, né? Onde o pesquisador ele fosse recebido. O turismo, isso impulsiona o turismo, a visitação à cidade, um centro de referência, por sua vez, faria com que crianças de uma faixa etária de 12 até 16 anos pudessem se tornar monitores com uma bolsa no valor de R$400, R$500, R$600, que isso bastaria para dar apoio a esses centros de referência ou centro de representação como queira. Então, assim, eu fico muito intrigada como que um evento dessa natureza, desse porte, a grandiosidade que é a coluna Prestes no eixo nacional e internacional, um dos maiores embates que aconteceu envolvendo a população e os integrantes da coluna Prestes, como que a população ainda não conseguiu territorializar, não consegue perceber essa importância. E o que é que está faltando? Isso falta soluções, isso falta resolver. Tem assim um lapso que realmente um vazio que eu não consigo compreender enquanto pesquisadora, enquanto estudiosa, por que não se desenvolve uma política nesse sentido de territorializar esse evento, né, a população, de fazer isso muito seu, né? Ou seja, o inglês conhece a coluna Prestes, né, estuda a coluna Prestes, mas ele não tem esse ambiente, ele não tem essa recepção. Então, eu vejo assim, quando eu estou entrando e estou saindo de Piancó, Júnior,
eu fico ainda querendo ver, tipo assim, um totem, ou então alguma coisa que identifique que nessa terra, né, uma figura ilustre, uma pessoa importante, ela teve, assim, foi vítima dos integrantes da Coluna Prestes, claro, dentro de um contexto, claro, falo vítima entre aspas, né, porque a gente sabe, eu sei como pesquisadora que, na verdade, existe todo um contexto dessa história que vitimou o padre Aristides, mas por que não coloca, por que não identifica a entrada, a saída da cidade, por que não se coloca totens ali para o visitante saber onde o acontecimento, enfim, onde se deu o acontecimento, sabe? Então minhas perguntas, minhas angústias vão muito nesse sentido, né? E aí eu parto para a questão do patrimônio, mas eu passo a palavra para você. Então, Rúbia, é muito importante essa observação que você faz, né, sobre, na verdade, há uma certa indiferença, a gente percebe que há uma certa indiferença com relação a esse fato, não só por parte, vamos dizer assim, dos gestores locais, né? E aí eu não estou também colocando A, B, C ou D, não estou nominando ninguém, mas sempre estou me dirigindo sempre à gestão que está presente no momento, né? Conduzindo a administração da cidade. Não deveríamos tratar esse fato assim. E também não há só uma responsabilidade da gestão sobre isso. Há uma responsabilidade de todos nós também, piancoenses, sociedade, escolas. Como você bem disse aí, falta um trabalho na área de educação e de cultura para estimular na população piancoense esse sentimento de territorialidade, de pertencimento, né? Esse sentimento de amor pela nossa história, né? Pela preservação da nossa história, dos monumentos históricos, por exemplo, o monumento aos mártires de Piancó, né? Que deveria ser um local assim, muito mais organizado do que aquilo que se tem hoje. Já foi pior no passado, né? No passado bem remoto. Eu tenho fotos aqui, como aquela estrutura era muito mais precária. Mas a gente precisa fazer muito mais, né? A gente precisa cuidar mais dessa história, a gente precisa amar mais essa história, respeitar, valorizar e criar espaços como esse que você mencionou, Rubem, do centro de referência, para que a própria população e também aqueles que nos visitam, sejam na condição de turista, sejam na condição de pesquisadores, ou até mesmo estudantes de outras cidades e de outras instituições fora de Piancó que venham visitar, encontre aqui um ambiente digno desse fato, da importância desse fato, que possa acolher bem as pessoas, que possa ter, como você bem disse, Rubem, monitores conversando com as pessoas que nos visitam sobre essa história, ter cartões postais, ter cards, ter panfletos, né? Como esses que eu trouxe aqui para mostrar, por exemplo, duas produções da literatura de cordel que também falam sobre esse fato, né? Que poderiam estar nesse centro de referência, poderiam estar nas escolas, poderiam ser entregues aos visitantes, por exemplo. O cordel do professor João Trindade e o cordel de José Aldo, meu primo José Aldo Rodrigues Meire, que escreveu este cordel narrando o fato da passagem da coluna por Piancó, quando esse episódio completou 80 anos, em 2006. Então, assim, falta mais amor, falta mais cuidado, falta mais respeito, mais zelo pela nossa história
E aí, Rúbia, como não temos esse suporte, essas estruturas, esse apoio, né, a gente fica agonizando aqui para fazer com que esse fato, todos os anos, seja lembrado, né, não caia, vamos dizer assim, na vala comum do esquecimento. Então ficamos aqui lutando, muitas vezes nós levamos as escolas para visitar o monumento, damos palestras nas escolas, fazemos exposições, conversamos nas rádios locais sobre o fato, mandamos celebrar uma missa em ação de graças pela morte do padre Aristides e seus companheiros. Pequenas iniciativas que não deixam a história cair no esquecimento. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo também que já há um movimento assim, de algumas escolas, não só escolas particulares da nossa cidade, mas escolas públicas também, no sentido de tornar esse fato, essa história mais conhecida, né, pelos nossos estudantes. Eu acho que o caminho para a gente superar tudo isso passa pela educação, como você bem disse aqui, né, pela formação educacional do nosso povo, no sentido de que essa formação também contenha esse conhecimento da história, né, da nossa história. Né? Tem até um jargão muito comum que se usa, né? A gente só pode amar o que conhece. Né? Se a gente não conhece, a gente não tem como amar, não tem como cuidar, não tem como zelar, não tem como respeitar. Então, sobre essa observação que Rúbia fez, muito pertinente, são essas as considerações que eu faço, né? Porque realmente é triste, a gente entra 9 de fevereiro e sai 9 de fevereiro aqui, e a gente percebe uma certa indiferença, um certo distanciamento, tanto do poder público como da população, desse fato. O fato não é celebrado, não é comemorado, não é lembrado, né? Muito triste isso. Mas há sinais de esperança, né, que a gente pode um dia transformar isso de outra forma, né? Eu acho que o turismo histórico, né, que eu venho sempre abordando aqui, né, é uma obrigação, principalmente do poder público, independente de quem seja o prefeito, de tirar proveito disso. Aqui eu li vários livros, eu vou até mostrar. Primeiro eu vou mostrar o livro da professora Rúbia, está aqui, sobre Coluna Prestes. Esse da Anitta Leocádia. Marchas e Compassos, Lourenço Moreira Lima. Aí vem desse jornalista da Globo, Domingo de Meireles, A Noite das Grandes Fogueiras. Foi lançada recentemente a biografia de Luiz Carlos Prestes, né, de Daniel Arão Reis. Professor da UF, foi meu professor da UF. Aí o desembargador Coriolano de Sá. Temos aqui roteiro da Coluna Prestes. Tem da filha de Luiz Carlos Prestes, Anitta Leocádia, está aí. E temos até de Jorge Amado, o Cavaleiro da Esperança. Aí vem aqui outro, A Vida do Coronel Arruda, uma biografia do Coronel Arruda, né? E aqui nós temos esse livro que acho que é o único que ainda registra de toda a história de Piancó, Clodoaldo Brasilino, não poderia deixar de colocar. É a grande fonte. E essa aqui é a primeira edição, uma relíquia aqui, dos Mártires de Piancó. Os Mártires de Piancó, de Padre Manuel Otaviano. Foi reeditado em 79 com esse nome aí, mudou o nome, A Coluna Prestes na Paraíba. Então, eu fiz questão, só que tem outros, aqui não deu para trazer tudo, né? Todos esses livros abordam a história de Piancó, da passagem da Coluna Prestes aqui em Piancó. Um momento, eu sei que sinistro, né? Morreram 13
pianquense, inclusive o prefeito, filho de prefeito da época, vice-prefeito, os aliados do padre Aristide, que estavam com ele, todos foram mortos. E também aqui em Piancó, alguns feridos da coluna Prestes foram mortos pelos jagunços de padre Cícero Romão e foram enterrados em algum canto aqui em Piancó. Então, poderia-se fazer aqui em Piancó uma comissão de historiadores para, pelo menos, buscar o nome desses oficiais do Exército que morreram aqui em Piancó. E ninguém sabe não, está enterrado. Olha, se está difícil conseguir localizar onde estão os piancões que morreram, imagine quem estava fora. Pois não, professor? Pádua, você fala desse vazio na história com relação a onde se encontram esses mortos, onde se deu esse enterramento dos mortos. E aí eu me lembrava de um outro espaço de memória onde houve um embate da coluna Prestes, de integrantes da coluna Prestes, em Crateús, Ceará. Lá em Crateús, há o cemitério dos revoltosos. O visitante que chegar a Crateús, inclusive quando ele foi fazer pesquisa sobre a passagem da coluna Prestes no Ceará, eu mandei meus pesquisadores, meus alunos bolsistas para Crateús, e lá eles fotografaram, visitaram o cemitério dos revoltosos, um espaço que a própria sociedade, o povo de Crateús, eles manifestam, inclusive, sua religiosidade, sua atenção a esses mortos na época, no dia de finados, para levar velas, acender velas, flores, para essas pessoas que estão lá sem nome, Tem um túmulo de pessoas sem nome, mas eles chamam o cemitério, nomeado assim, o cemitério dos revoltosos. Então, é uma questão também a se pensar pelos futuros pesquisadores da temática de Piancó. Eu vou insistir na fala, nessa chave de leitura, sabe? Como que não só essa gestão, mas as gestões que virão aí pela frente, eu vou provocar, na verdade, uma provocação que eu faço e deixo aqui para quem assumir o comando da cidade, ou quem está no comando da cidade hoje, provocar fazer essas provocações. Porque a Sandra Jataí Pesavento, uma grande historiadora, morreu há alguns anos atrás, 3 anos atrás, ela tem um livro que ela fala sobre história e turismo. Ela fala exatamente da potencialidade desses eventos históricos para uma cidade. Você imagina o que é uma cidade como Piancó em promover o acesso de pesquisadores, em torno de um evento que não faz parte só da história local, Júnior, mas é da história nacional, Conforme eu dizia para vocês, ano passado, o Jacob, um colega inglês, um professor de uma universidade inglesa, ele esteve aqui em Piancó para fazer pesquisa. E aí, quando ele entra em contato comigo, ele ficou assim, ele disse que esperava o mínimo, ou seja, totens, um centro de referência e de representação, onde ele pudesse ser recebido, pudesse ver um pouco da história, enfim. Então, o turismo, a Sandra já está aí voltando para essa grande referência da história, a Sandra Jataí Pesavento, no livro dela, História e História Cultural, ela vai dizer isso, ela diz, olha, o turismo, ele tem esse poder, esse potencial de promover o desenvolvimento, é um gerador, de conhecimento, é um gerador de cultura, de comércio, porque você tem um centro de referência, você vai fazer com que haja um estímulo aos pequenos artesãos aqui da região, que vão ter seus minis gabinetes para apresentar seus produtos. Então, você vai desenvolver a linha hoteleira da cidade, da região. Você vai promover um acesso, além da informação, conforme eu disse, no quesito econômico. Isso vai ganhar fôlego. Então, eu queria muito, assim, eu completei 50 anos, eu faço questão de dizer... Não fala sua idade, não. Não, mas eu sou muito vaidosa da minha idade. Eu fujo à regra das mulheres, pelo contrário, eu faço questão de dizer minha idade, assim,
pelas questões que já vivi, mas assim, eu quero chegar aqui um dia e ter um centro de referência, eu quero ter esses livros lá, uma prateleira. O Júnior me perguntava como funcionava, qual é a logística desses centros de representação, referência. É muito simples, Júnior. Você tem um espaço onde você tem uma videoteca, onde um monitor, uma criança claro, que seja educada, que seja instruída para esse trabalho, para desenvolver esse trabalho, né, esse pequeno comunicador, onde ele vai receber um espaço com uma cadeira, uma videoteca, né? Vamos ter assim um espaço onde toda a literatura que se volta para o estudo dessa temática, ela vai estar exposta lá, com um balcão onde vai estar aí você já vai gerar um emprego para um recepcionista, vai gerar um emprego para uma pessoa que ensine a língua estrangeira a esses pequenos monitores e ao recepcionista. Então isso provoca uma guinada na economia local. Então eu queria muito deixar essa provocação. Ou seja, nós temos aí a faca e o queijo na mão, como diz o ditado popular, né? E não estamos sabendo gerir essa situação. Então é muito disso, sabe? Eu acho que falta esse olhar mais atento. Outra coisa, e aí eu passo a palavra para os cavalheiros aqui, esses centros de referência, eles, na verdade, o gatilho para outros, para construir outros espaços, para se conquistar outros espaços maiores. Por exemplo, a edificação, o tombamento das edificações, a casa da Dona Joanita, o próprio grupo Ademar Leite, outros espaços de memória, outros edifícios onde a memória ela é muito latente sobre a coluna Prestes. Isso aí é necessário. E necessário por que é necessário? Porque se os gestores quiserem galgar esse espaço futuramente, ter um museu, ele vai ter que referenciar os pré-requisitos para conseguir um museu. Na verdade, tem que se preencher alguns requisitos, né? E esses requisitos eles vão ter que ser construídos em algum momento para isso. Então, assim, são essas provocações que eu queria muito estar aqui com vocês nesse espaço, para a gente pensar junto, ou seja, jogar aí, ventilar pelos quatro cantos dessa necessidade que a história sobre a passagem da coluna Prestes tem, né? A importância que ela tem e que pode sim vir a tornar um eixo de desenvolvimento econômico para a região. Com certeza. Aí, Júnior, isso que Rubem acabou de nos dizer sobre esse fato histórico, né, se tornar vamos dizer assim, um eixo de desenvolvimento para a própria cidade, para a região. Chico Jó é uma das pessoas que ele não sei por qual razão ele não pôde comparecer hoje aqui, ninguém sabe, mas ele é uma pessoa que tem batido muito nessa tecla. O negócio dele é que ele disse que acorda 2 horas da tarde aí. Aliás, ele concebeu o projeto Trilha da Coluna Prestes no sertão da Paraíba, né, que seria exatamente dentro desse foco que Rubem colocou aqui, que em cada lugar onde a coluna passou, no sertão da Paraíba, ter esse espaço, ter o centro de referência, ter o seu museu, ter a preservação da arquitetura, material e imaterial, dos monumentos, das construções, edificações ligadas a esse fato, né, como nós temos aqui em Piancó e em outras cidades por onde a coluna passou, certamente existem também. Deixa eu só abrir um parênteses, depois a gente volta essa questão desse projeto de Chico Jó. Dá um abraço aqui a Edinalva e Delfonso, que está lá no Mato Grosso nos assistindo, o vereador Augusto Antas, lá de Santana, o vereador Paquezão, Clodovil Rego, Fandiga Filho, um grande abraço à minha prima e ao meu amigo Júnior. Abraço. E para mim, tu não manda abraço, eu tenho sofrido. Abraço. Samara Hilda está nos assistindo, né? Valvin, Herotildes, a professora Herotildes, Maria da Silva, Júnior Passos,
lá, vereador da cidade de Santana dos Garrofas, botar amigos em especial ao nobre amigo Dr. Júnior Caldas, Damião Nicolau, então muita gente interagindo aqui. Nessa questão, Júnior, da trilha da Coluna Prestes, que Chico Jó vem lutando há muito tempo, mas eu acho que é o seguinte, eu acho que a trilha só teria sentido se percorresse os 26 mil quilômetros que a Coluna Prestes percorreu, saindo lá de Foz do Iguaçu e indo até a Bolívia, que aí faria como aquele caminho da... Aí seria um projeto nacional. Nacional, aí, nacional. Pronto, é justamente. Porque não adianta o cara, na Coluna passou só na Paraíba, o cara quer pegar como aquele caminho de Campo Postela, né, lá na Espanha. Vem, sai gente de todo canto para pegar aquele caminho, fazer uma promessa, pagar a promessa, fazer um sacrifício, né, que é mais um cunho religioso. Mas acho que o projeto de Chico deveria algum deputado, algum senador, né, independente de quem seja governo, apesar de que esse governo não gosta de cultura, né? Esse governo de Bolsonaro, eu não vou entrar nem nesse lado, mas na parte de um governo que investe em cultura, e pega um senador de vários estados, junta vários senadores, deputados desses estados onde a Coluna passou, para fazer um trabalho de um caminho e todo o percurso da Coluna Prestes. O cidadão vai sair lá do Foz do Iguaçu, vai percorrer várias cidades do Nordeste, Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais, Goiás, né, por onde ela passou, e vai desembocar lá na Bolívia. Aí saiu um projeto que contemplava todo mundo. Pádua, você falando nisso, isso envolve, eu vou falar tomando como referência, claro, a minha área, né, minha área de atuação. Esse um projeto dessa natureza envolveria uma rede de pesquisadores, né, que tivesse essa intenção muito clara, esse desejo muito claro, muito latente, de fazer um projeto dessa dimensão, né? Então, isso passa por doutores na área de pesquisa, por pesquisadores e amantes do tema. No Rio de Janeiro, você apresentava aí a seus telespectadores, né, seus ouvintes, o texto do professor Daniel Arão Reis, que foi professor lá no meu doutorado, professor lá da UF, ou seja, é um amante da Coluna Prestes, né? Então, seria um nome dele, um nome como o Arão Reis, seria a maior referência na academia para abraçar uma proposta como essa. Porque, assim, eu sou doutora em História Social pela UF, né? Poderia, dar esse pontapé inicial, já que eu tenho acesso a ele, ao professor Daniel Arão Reis, poderia pensar essa linha, o que nós chamamos na academia de rede, uma rede de pesquisadores que promovesse esse debate. Eu acho, é uma lindeza, não tenha dúvida, é uma lindeza a proposta, o sonho do Chico, né, o meu grande amigo, a quem eu também tenho uma grande estima. Chico, um abraço, tá? Um beijo, queria muito que você estivesse com a gente aqui. E um zelo também muito grande pela figura do Chico, né, um grande intelectual, digo, uma pessoa que deseja muito, né, a cidade crescer, enfim. Então, o projeto do Chico realmente é um projeto que tem fôlego, mas eu quero tornar isso o mais claro possível, que uma coisa dessa natureza, um projeto desse porte, ele poderia se desenvolver de tal maneira, de que forma? Com uma linha, uma rede de pesquisadores conectados, né, que confeccionasse um projeto. Esse projeto poderia ser encaminhado para uma dessas instituições de pesquisa, CAPES, FUNCAP, né, que aceitaria ou não, ou no caso de aceitar esses projetos, eles têm financiamento, e os financiamentos, claro, a gente sabe muito bem dos cortes que têm sido feitos por esse desgoverno, né, com relação à pesquisa, mas ainda a gente tem essa perspectiva de ter
vamos dizer assim, esse valor, né, que é dado através de bolsas quando são enviados esses projetos em rede. E o interessante desses projetos em rede, Pablo, é que eles atingem pesquisadores internacionais que investem, que têm a intenção de investir numa pesquisa desse porte, é o caso do Jacob, que é esse inglês, e eles conseguem investimento de outras universidades que se tornam parceiras ao projeto. Então, assim, é tudo muito... o projeto do Chico é lindo, é uma lindeza de se ver, mas a gente tem que ver com um olhar de pesquisador, né? Promover esse olhar no sentido de dizer como é que isso funcionaria. Isso pode acontecer? Pode sim, pode e deve acontecer. Agora, existe um caminho? Existe, através da rede, de uma rede de pesquisadores que poderiam abraçar a causa, o projeto. Então, Chico, talvez o que deve estar acontecendo com o Chico, com o desejo de desenvolver esse projeto, o Chico deve estar batendo nas portas erradas. Ele não está caminhando, seguindo a trilha, o caminho correto, que é chegar, não é apresentar um secretário de cultura, um secretário de educação, mas chegar numa academia, num curso de história, um pesquisador da área, e dizer, olha, tem esse projeto, desenvolva esse projeto, porque o nome do Chico vai estar lá no projeto, né? Mas é assim que a coisa realmente poderia acontecer. Mas aproveitando aqui, abrindo parênteses, para mandar um abraço para o Wallace Fernandes, lá em Sorocaba, nos assistindo. Abraão Pereira, né, goleiro aqui de Pinheiros, em João Pessoa, nos assistindo. E seu marido, né, Antônio Vicente Estevão Leite, está também nos assistindo aqui. Mandando boa tarde para você. O vereador Augusto Andas diz: parabéns a você, Padre Leite, pela condução do programa, trazendo um tão importante, e aos entrevistados que têm conhecimento profundo sobre o assunto esse que precisa muito fazer nossa gente ter consciência da importância da passagem da coluna no Vale do Pinheiros. Abraço a esses mestres que estão sendo entrevistados por você. Sheila Janot manda parabéns também pelo programa. A palavra é com você. Então, eu penso também como Rúbia, né, que essa ideia de Chico Jó, para que ela possa sair do papel, né, e a passagem da coluna Prestes aqui em nosso estado possa se tornar um indutor de desenvolvimento turístico, econômico da nossa cidade e da nossa região, eu acho que tem que envolver pesquisadores, universidades. E tem que ver o seguinte: no ano que vem, quer dizer, em 2024, nós vamos se completar 100 anos da coluna Prestes. Então seria o momento de a gente começar por nós três, eu sou muito fraco, e começar a elaborar alguma coisa para esses deputados, esses senadores, né, conseguir até com verba federal fazer um museu aqui em Pinhacó, tirar dos túmulos as ossadas desses guerreiros aqui de Pinhacó, descobrir esses, se eu não me engano, foram 30 revoltosos que foram mortos aqui, oficiais do exército foram mortos aqui, foram colocados numa vala comum e estão enterrados em algum lugar aqui. E eu acho que seria um momento propício, porque aproveitar os 100 anos que vai ser festejado, né, pela 2024, 100 anos da coluna Prestes. E aí envolver a Academia Brasileira de Letras, que tem essa questão de pesquisa. Agora eu acho que nos 90 anos nós tivemos um evento aqui na Câmara Municipal, promovido pela API. Eles percorreram várias cidades da Paraíba, celebrando os 90 anos da coluna Prestes. Trouxeram banners, livros, houve um momento de reflexão sobre esse fato. Se não me engano, alguns professores participaram, o professor Luiz Otávio. Então vamos organizar. José Otávio. Então Então foi bem interessante.
na Câmara Municipal, né, quando se completou os 90 anos da Coluna Prestes. Então, Pablo, olha só, você fala, vamos começar por nós três, por nós que estamos aqui. Eu já diria que nossos trabalhos já poderiam sair já dessa mesa. Como? Na organização de um seminário, sabe? Um seminário de porte grande. Quando eu digo de porte grande, é que envolve pesquisadores do Brasil inteiro, que voltasse o seu olhar para esse espaço de memória. Mas aí, esses três membros aqui, esses três sujeitos históricos, eles não vão construir nada sem o poder público amparar. Mas aí a gente procura. Especialmente porque, olha, eu sou do meio, eu participo muito de congresso, viajo bastante assim para os seminários, e a gente que sai de nossas cidades e vai para apresentar trabalho lá fora, a gente encontra um espaço bem organizado, né? Ou seja, de hotelaria, de um coffee break, de pessoas envolvidas com a logística do seminário, que demanda realmente organização. Então, assim, para não fazer feio, é uma coisa que realmente leva o nome da cidade, projeta o nome da cidade para um seminário de grande porte, projeta a cidade para o olhar dos pesquisadores do Brasil inteiro. Então, há uma cidade lá do interior da Paraíba, onde houve um dos maiores eventos históricos envolvendo a Coluna Prestes, que houve, né? Eu não sou daqui, né, de Piancó, muito embora tenha crescido aqui em Alto Belo Horizonte, a quem eu assim, tenho uma estima muito grande por aquele espaço onde vivi boa parte da minha infância. Mas eu cresci ouvindo a história da Coluna Prestes. Aí eu fico perguntando, olha, o que eu falo hoje enquanto estudiosa, enquanto pesquisadora, usando aqui o conceito de territorialidade muito bem desenvolvido, muito bem arguído pelo professor Rogério Resbert, da UF, eu acho que lá há 45 anos atrás, as pessoas, a territorialidade era muito mais forte. Porque eu ouvia as histórias da Coluna Prestes sendo contadas nas calçadas ali do Alto Belo Horizonte, né? Então, dessas conversas sai uma dissertação de mestrado, uma pesquisa de fôlego. Então, eu acho que falta esse investimento, né? Um fortalecimento a uma memória. Essa memória, ela falta ser realmente remexida, ou mexida, como o Pablo preferir, né? O que você falou aí, o que você falou, não pode, dá para escutar aqui. Eu acho interessante o seguinte, a importância. Eu acho que ele tem que primeiro partir de Piancó. A questão do povo de Piancó se engajar nessa luta. O problema é que muita gente não conhece nem a história de Padre Aristides, nem de Coluna Prestes. Você vai nessas escolas aqui, são poucos os estudantes que conhecem. Tem deles que não sabem nem o que é Coluna Prestes. Então tinha que ter uma campanha a iniciar pelo município, dizendo da importância desse fato histórico. Como eu mostrei aqui vários livros, né? E todo o livro de Coluna Prestes fala no episódio aqui de Piancó. Aí você vai fazer pesquisa na internet. Eu fiz pesquisa sobre o que você falou aí de doutorado, como é que chama? Da dissertação, da doutorado. Eu achei mais de 30. Pessoal, pela internet. Já com PDF você pode colocar lá. Coluna Prestes, aí em PDF, aí tem mais de 30. Aí eu procurei aquelas que faziam menção a Piancó, todas. Entendeu? Então é um marco importante e eu não sei, né? E Padre Otaviano já dizia isso desde 1955. Querem esconder a história de Padre Aristides, porque talvez eles não vão bater de frente com os leitos. Isso é história. Assim. Vai bater de frente, vai bater de trás, não interessa.
interessante é que é um marco histórico aqui para Piancó, e eu acho que o poder público, os empresários, e como você disse aqui, você e Júlio falaram aqui, se fizer turismo histórico, todo mundo vai sair ganhando. O hotel vai receber visitantes de fora, o comércio vai vender, não, tem que ser uma junção de forças. Né? E a gente primeiro a provocar tem que ser o prefeito, Daniel Galdino, que eu já estou cobrando. Né? Já estou cobrando, não basta o poder público fazer só a limpeza daquele museu. E hoje eu passei, já estava com um cadeado desse tamanho. No dia 9 de fevereiro eu fui visitar com alguns alunos e estava com cadeado. No dia 9 de fevereiro. Eu até fiz uma crítica sobre isso nas redes sociais, divulguei um texto lá, criticando realmente o fato daquele. Eu sempre lembro de uma expressão, Rubem, que você usa, e eu aprendi com você, aquele lugar de memória, né? Estava lá, fechado, com um cadeado desse tamanho no portão. No dia em que se celebra exatamente aquele fato histórico, o local fechado à visitação do público, das escolas. Né? Então, Pádua, me permita, eu queria fazer outra provocação, que você tocou num assunto aí que me veio aqui, gerou uma dúvida. Os professores da rede municipal, eles trabalham com a história, na perspectiva da história local, eles têm oficializado, vocês têm oficializado no sistema de ensino a disciplina de história local? Porque está lá, é lei, está nos PCNs na área de história, se dialogar com a história local, porque dialogar com a história local faz com que os sujeitos históricos conheçam a sua própria história, entrem em contato com a sua história, com o seu povo e construam narrativas históricas a partir desses eventos. Então, você me provocou assim uma dúvida. A história local, ela é inserida dentro da proposta curricular aqui nas escolas? Aqui tem uma lei, deixa eu baixar o som aqui que eu aumentei demais. João Pádua, fala aí comigo. Não, segundo Pádua, né, existe uma lei municipal que obriga, né, as escolas... A lei é do vereador, ex-vereador José Ayrton, que obriga a colocar no currículo municipal a disciplina de história de Piancó. Só que nunca foi cumprida. Pois bem, o que ele fez... fez... Na verdade, Rubem, hoje em dia são iniciativas aqui e acolá de algum professor, tanto da rede pública municipal como da rede privada, no sentido de trabalhar esse tema em sala de aula, mas como uma coisa complementar, como algo complementar. Chamada disciplinas eletivas. Isso. Então, é o que a gente tem visto, mas assim, aquela coisa sistemática, entrar na grade curricular, ser uma disciplina, né? Olha... E Fandiga Filho, deixa eu só interromper para interagir aqui com os nossos telespectadores. Né? Fandiga Filho, o Assis Xavier, segundo, diz: falta incentivo pelo poder público, seja municipal, estadual e nacional, sobre o resgate da história que aconteceu no nosso Piancó, para que as novas gerações tenham conhecimento do marco histórico. Paulo Marcelo Pereira Leite, parabéns pela grande história do nosso município. Quem está nos assistindo é Daiane Edinaldo Barros, Lourdinha Freu, Maria da Guia Pereira. A palavra com você. Então, eu não gravei o nome do vereador, né? José Ayrton. Pois é, eu parabenizo, e o vereador, não conheço, mas parabenizo pela iniciativa. Ex-vereador. E digo que ele não fez mais o que devia fazer, porque é uma lei que está lá, lei nacional, está nos PCNs na área de história. Né? Em Juazeiro do Norte, o aluno tem a disciplina de história local. O aluno é obrigado a estudar o evento que marca o milagre de Juazeiro do Norte. Isso é importante, gente, porque é uma forma até
de provocar e de conquistar espaços. Como? Que espaços são esses? Eu vou só dizer para vocês. Um deles, as provas de história que acontecem nos vestibulares, lá na URCA, na Universidade onde eu sou professora, elas têm até uma forma de eliminar os candidatos de fora, sempre 2 ou 3 questões sobre a história local. Então, quando os alunos vêm de fora, inclusive nós estamos com o curso de turismo e o curso de medicina, quando vem tentar a seleção para esses cursos, eles têm que saber um pouco da história envolvendo a figura do padre Cícero e da Beata Maria de Jesus, porque faz parte da história local. Então, por que não colocar como também uma provocação? Olha, no centenário da passagem da Coluna Prestes aqui pela cidade e tal, nós vamos ter esse compromisso de estabelecer essa obrigatoriedade no ensino, do ensino de história local, onde a história da Coluna Prestes, ela se torna um conteúdo necessário, né, para promover essa territorialidade do indivíduo, do cidadão, com o tema, com o evento histórico. Né? Então, é nessa perspectiva que a gente torna a coisa mais eficiente, né? A coisa acontece, provoca outros olhares. Eu queria, só para concluir aqui minha fala, fazer um convite para os piamboenses, os jovens piamboenses, que nós estamos com um curso muito novo na URCA, funcionando na cidade de Barbalha, que é o curso de turismo. Então, os alunos que estão aí no terceiro ano do ensino médio, que queiram, né, se habilitar na área de turismo, e tem aqui a região, a cidade de vocês muito promissora, tem aqui há 3h30, nós estamos há 3 horas e meia do Juazeiro do Norte, da Universidade Regional do Cariri. Então, o curso de turismo de um porte realmente assim, muito conceituado, foi criado recente, mas com doutores de várias regiões do país, principalmente do eixo sul-sudeste, das grandes universidades do sul e sudeste do país, né, que estão contribuindo e estão dando o seu conhecimento para a efetivação desse curso de turismo lá na Universidade Regional do Cariri. Então, fica o convite para os jovens aqui da cidade que queiram encampar, que queiram construir a sua vida acadêmica na área do turismo, né? E pensando já em, vamos dizer assim, contribuir para esse espaço, para o crescimento desse espaço que é a região, que é a cidade de Piancó. Muito bem. Já 13h39, né? Estamos aqui abordando o tema do programa Mexendo na Filha de hoje, que é a Coluna Prestes em Piancó, e temos o privilégio de receber aqui o advogado Edivaldo de Caldas Júnior e a professora Rúbia Micheline Moreira Cavalcante, mulher forte, né? Escritora também. Cadê o livro dela? É o livro de nossa professora aqui, piancoense. Escreveu esse livro, foi em 2004, né? Foi sim, minha filha estava com 1 ano de idade. E aqui, se você já chegou a federal aqui, ó, Antônio Vicente e teu menino, qual é o nome dele? Os 2 homens da minha vida. Antônio Júnior? João Antônio. E o grande Oscar, que está aqui nos prestigiando, né, com a presença. Júnior, vou chamar mais você, né, para a gente tomar a frente disso aí. Agora não seja igual a Chico Jó, com só teoria, não, porque... Então, eu lhe convoco para, na semana do dia 9 de fevereiro de 2023, para a gente já começar a organizar esse seminário aqui. Isso aqui tem que sair com alguma coisa. Então, a gente vai ter esse tempo, né? Eu, você... O Rubem vai nos ajudar na maneira do possível, chamar Chico Jó, Yuri e João Trindade. Exatamente, eu não falei. Para que a gente comece a organizar. Aí, eu e você aqui em Piancó, na semana, a gente fazer a semana da Coluna Prestes. Organizar, conseguir passagem de avião para Anitta Prestes, para
esse teu professor aí, foi teu professor, né? Anita Leocádia Prestes, trazer o jornalista, né? Domingo Meirelles, eu tenho até o endereço dele, o telefone pessoal dele, Domingo Meirelles. Então, o que assim, ele se propõe? Uma passagem de avião e de volta, e alguém que vai buscar ele aqui em Juazeiro, ou em Campinas, ou João Pessoa. E a gente teria esse tempo. Aqui, nós já dispomos de 2 auditórios de primeiro mundo, que é o da Escola Normal Santo Antônio, e do Fórum. Eu acho que o Santo Antônio está mais propício, é maior. Aí, é mais central. É mais central, tudo. Aí nós poderíamos já organizar o seminário da Coluna Prestes. Não vamos esperar o poder público, não. Vamos atrás. Aí claro que a gente vai. Esboço para esse seminário, né? Traçar um esboço. Aí a gente tem tempo para organizar, mas a gente já define a data. Experiência na área acadêmica. Nós já definimos uma data. Já definiríamos quem seriam os palestrantes. Eu acho que eu já designamos aqui. Eu acho que a filha de Prestes, se é aquela coisa. Ela é muito idosa, assim, ela é bem debilitadazinha, ela aproxima. Tem que ver essa situação. Aí trazer esses professores, esse professor da universidade que você conhece, né? Eu li até a biografia dele, muito boa, né? Daniel Arão Reis. Muito boa a biografia que ele fez de Luiz Carlos Prestes. E aí a gente vai trazer gente, o Rubio vai nos ajudar nisso, e vamos ver se a gente consegue colocar aqui, fazer um seminário, convocar as escolas municipais, as escolas estaduais, privadas também, as escolas privadas aqui, particulares, para que a gente faça aqui, pela primeira vez, um seminário a nível nacional aqui. Aí a gente já, nesses seminários, como o Rubio bem falou aqui, já seria um ponto de partida para esse projeto do Trilha da Coluna Prestes do Brasil todo. Geralmente saem desses seminários, das mesas redondas, exatamente essas propostas, né, de GTs, de grupos de trabalho. Daí a importância de chamar realmente pesquisadores que abracem a causa, que tenham esse desejo de fazer essa condução em rede, né, já que se trata de um trabalho em rede, porque são mais de 24 mil quilômetros de percurso da Coluna Prestes. Então, seria uma rede de pesquisadores envolvendo esses estudos. E qual é o momento mais propício? Seria num seminário. Pois é, o pontapé inicial, então, eu estou lhe convocando para a gente fazer, né, vamos atrás de prefeito, de governador, do que tiver, né, e do São Miliar de Carlos Prestes também, para a gente organizar esse seminário, para ficar em branco. Independente se o prefeito vai nos ajudar ou não, a gente vai chamá-lo, convidá-lo, mostrar a importância desse projeto, desse seminário para Piancó, e vamos esperar que nossas vozes sejam ouvidas. E vamos cobrar senador, deputado federal, deputado estadual, né? E temos que fazer alguma coisa. Então, acho que o primeiro passo dessa brilhante ideia da professora Rubio, né, a gente tem que colocar em prática. Agora eu só faço um favor, não vá ser igual a Chico Jornal, que é só teoria. Diante de todos, vamos fazer uma comissão. Primeira ponta a comissão já começa com nós dois. Vamos chamar Chico Jó, e essa reunião, essa comissão já definiria a data, e a gente já começa a divulgar, porque, como o Rubio disse, fazer cartazes antecipados, jogar nessas faculdades de história na Paraíba, nos estados, para que venha gente, estudante de história, né, venha ônibus, uns
Imagina estudantes. um seminário reunindo, vamos dizer assim, Realmente, 300 assim, pessoas aqui. geralmente esses projetos tem o ficar arrepiado. infraestrutura, né, que vai responsável, o pessoal pela técnica, que vai cuidar dessa parte de equipamentos, a parte de infraestrutura que vai cuidar da rede hoteleira, de promover a feira cultural, quem serão os convidados para abrir e fechar o seminário, encerramento, abertura de mesa, encerramento de mesa, mas a logística... Rubio, só me interrompendo, eu fiz um pedal aqui, um pedal de bicicleta, né? Um pedal, eu reuni 282 ciclistas do Brasil todo. Aqui os hotéis aqui ficaram todos cheios e o pessoal, muitos deles só para Itaporã, porque não tem mais vaga aqui. Isso para pedalar. Agora, se a gente fizer um seminário desse, divulgando nas faculdades de história do Brasil todo, vem gente do Brasil todo aqui, a Pinhacó vai ser uma referência. E 2024 vão ser 100 anos da Coluna Prestes e em 2026 100 anos da morte de Cladavestina. Então a gente tem que começar agora, né? Chegar fevereiro e começar a trabalhar em janeiro. Ou seja, 100 anos da passagem da Coluna do Pinhacó, né? Torcer para o seu presidente, que esse governo aí, não, se for esperar desse governo federal aí, está perdido, porque ele está fechando as universidades, imagina. Antônio Vicente chega e fica rindo. Aí daí, doutor. Paulo, assim, o comprometimento, meu comprometimento vai muito em que sentido? De assumir aqui diante de vocês essa função, né? Que me cabe no sentido de trazer alguns pesquisadores, o acesso a esses pesquisadores, o Arão Reis, não é? Enfim, que trabalham nessa temática, então eu ficaria muito nesse campo. Você vai, esse sono tem sofrido. Já vincular a participação, né? Isso, então eu diria pesquisadores, porque um pesquisador ele já divulga para outro, né? E aí vai. Já fica difícil para vocês essa parte. Não, aqui tá. Oi. Oi? Vamos embora? Bem, vamos concluir que, doutora Rubio, primeiro agradeço a sua presença aqui, a professora Rubio, que teve até uns problemas familiares, né? E mesmo assim, com essas questões familiares, né? Fez questão de estar aqui debatendo a questão tão importante da Coluna Prestes no nosso município. Agradecer a doutora Divaldo de Caldas Júnior, esse baluarte na defesa dos interesses de Pinhacó. E eu acho que foi muito proveitosa essa entrevista hoje aqui, porque aqui já nasceu a organização de um seminário para a semana do dia 9 de fevereiro. Eu já convoquei Júnior, vou convocar Chico Jó, Yuri, que Rubia já está convocada e vai nos ajudar, mesmo distante. E Sônia Carvalho, que é historiadora também. E vamos fazer uma comissão para organizar esse seminário no mês de fevereiro. Mas, Júnior, vamos fazer aquela comissão permanente dos que estão aqui em Pinhacó, eu, você, Chico Jó, e a comissão, essa mesma comissão abre para quando esses outros estiverem aqui para se reunir, porque se a gente vai esperar, nós vamos fazer uma reunião quando Yuri estiver aqui, quando João Trindade estiver aqui, a gente vai se reunir nunca. Então, começa eu, você e Chico Jó. E se tiver mais outro não está aqui, João Trindade é importante. Vamos chamar todos. Uma coisa importante que vocês não devem esquecer são as parcerias para um seminário dessa natureza, desse porte, com os grandes empresários da região,
no sentido de fomentar economicamente esse seminário, porque é um investimento um pouco alto, né, para um seminário grande de porte que não fique a desejar. Mas vocês precisam desses investimentos, então é bom acelerar nesse sentido e pensar essas parcerias, inclusive até para incentivar esses contatos com o SEBRAE, para promover cursos para os artesãos fazerem réplicas, fazerem miniaturas, expor durante o seminário. Tudo isso tem que ser pensado durante a execução desse projeto. Exatamente, tem que fazer um seminário grande e para ser grande nós temos que ter o apoio das várias prefeituras aqui do Vale do Piancó, principalmente aquelas onde a coluna Prestes passou, né, daqui da Paraíba, e do prefeito daqui de Piancó, dos empresários aqui de Piancó, para a gente fazer um seminário para ser notícia nacional. A partir daí, o primeiro passo vai ser isso, aí vamos trabalhar para conseguir verbas federais e estaduais para se ter um museu de vergonha aqui. E a gente faz o compromisso aqui, né? Você, dia 9 de fevereiro, não ficar esperando prefeitura e poder público, não. A gente mesmo organiza, você, Rubio e Yuri. Se a prefeitura nos ajudar, tudo bem, se não quiser ajudar, não pode ficar esperando chover, não. A gente tem que tomar frente mesmo, não podemos deixar apagada a história de Padre Aristides, uns que são contra, outros são a favor, aí com a opinião de cada um. Mas que o marco que aconteceu em Piancó está na história do Brasil e a gente tem que aproveitar essa história, seja Padre Aristides tem um conceito de um e esse conceito de outro, isso aí não interessa não. O que interessa é que essa história não pode ser apagada. Padre Aristides foi um ator, vamos dizer assim, social, né? Ator social dessa história. Então não tem como tirar o Padre Aristides. Não tem. Né, desse fato, desse episódio, não tem como. Desse contexto, não. Inclusive, naquela ocasião, Padre Aristides, vamos dizer, teve a coragem, digamos assim, teve a coragem de ficar aqui, né, porque várias outras lideranças políticas locais não ficou um leito aqui. Evadiram de Piancó naquela ocasião, né, mas Padre Aristides ficou aqui, permaneceu aqui. Pois é, então isso aí, inclusive eu estudei os motivos porque ele ficou. Seu sangue. Aí eu descobri também o motivo que Padre se houve equívoco, se não houve, se ele foi imprudente, se não foi. Aí são outras, não sabe nada que a gente vai discutir. São outras questões que precisam ser analisadas e discutidas. Mas ele vamos dizer assim, naquela ocasião foi a grande liderança política local. Durante 15 anos. E permaneceu em Piancó na passagem da coluna Prestes. Foi quase 15 anos de poderio de Padre Aristides aqui. E com a ajuda do presidente da época, Epitácio Pessoa. E fizeram aqui, me interrompendo, fizeram a atrocidade de tirar o nome de uma rua e levava o nome de Epitácio Pessoa. Quando a gente faz, você falando aí da figura do Padre Aristides, quando a gente faz um seminário dessa natureza, desse porte, estudiosos de várias linhas de pesquisa, eles adentram nesse universo, né? Nós trabalhamos, tem uma autora, uma grande pesquisadora, Michelle Perrou, né, que trabalha com gênero, então a questão de gênero é muito forte, muito presente na academia, né? Porque vai trabalhar as figuras, por exemplo, a Antônia César, que teve uma atuação imensa dentro do evento. Tataravô, avó. A minha parente também, né? Os relatos dizem, né? Nossos laços, né? Que foi a única mulher que ficou em Piancó naquela ocasião, então, assim, da passagem da coluna. Isso. Então, assim, trabalhar com gênero também, quando os pesquisadores que trabalham com gênero vê a importância da Antônia César dentro desse evento histórico, eles correm para um seminário como esse. Então, é um chamativo mesmo o seminário dessa natureza. Realmente é aos sabores.
voos. E voos assim que realmente podem surtir um efeito muito positivo, muito promissor para a cidade, para os gestores. Então fica a provocação, invistam, fortaleçam esse vínculo com esse acontecimento histórico, porque só tem, vamos dizer assim, só tem proventos, só tem pontos positivos a se tirar quando se investe na questão da cultura, principalmente na questão da preservação do patrimônio, seja imaterial, seja material, enfim, mas há um retorno, e um retorno a curto prazo. E o retorno acaba sendo coletivo, né? Coletivo. Ele é um retorno que vem para toda a comunidade, né? Não vem só para os historiadores, ou os pesquisadores. Então vamos Toda a comunidade está aqui. ganhando. A doutora Huber vai viajar agora. Eu já quero agradecer aqui, Vitinho, né? Mesmo com todas as dificuldades que você teve por questões familiares, você fez questão de vir aqui